Começamos no meu vídeo anterior, eu viria aqui, né, e nós falaríamos um pouco sobre a China e sobre a cultura peculiar da China, que todos nós conhecemos como um povo que come de tudo, né? Por que vamos abordar esse tema, esse é um canal de culinária? Que nem eu falei anteriormente, nós falaremos sobre o prato e uma história do prato ou do país, né? E como nós falamos sobre aproveitar a comida que estava na geladeira, os restos de comidas, bolinho de arroz, e como nós sabemos, o arroz foi inventado na China. Então, houve esse link, né, para que nós pudéssemos conversar sobre isso hoje, ok? Então vamos lá, nos acompanhe depois da vinheta, valeu! Então, a história da China é uma história muito peculiar. Por quê? É tão peculiar a história da China? É uma cultura milenar, né? A China teve muitas guerras internas entre o seu próprio povo, de clãs contra clãs, para poderem dominar boa parte da região, né? É muito conhecido alguns confrontos que eles tiveram dentro do próprio país, né, de clãs contra clãs, mas também é muito lembrado também invasão mongol na China, invasão japonesa, a luta que foi recente, a batalha recente contra a Índia, enfim, a China praticamente já guerreou com quase todos os seus vizinhos que ficam ali, né? Os chineses são bravos, os caras não leva desaforo para casa não. Eu falo, essa rapariga meu, você... Dizendo isso com a senhora. Ela fala, meu rapariga, eu falo, eu rapariga, esse marido meu, eu tenho documento, tem... Então o que acontece nessa situação? A China sempre viveu entre muitas guerras. E do século XIX para cá, ela entrou numa guerra, principalmente com a Inglaterra, que foi a Guerra do Ópio, e no século XX tiveram várias guerras que modificou a própria cultura recente da China. A China que nós conhecemos hoje foi modificada através dessas batalhas. E aquela pergunta, tá, mas por que que eles comem de tudo? Por que que a culinária deles é tão peculiar? Tem três significados aí. O primeiro significado é justamente guerras, que eu acabei de falar aqui agora, um pouquinho, a política, e a terceira, justamente, a cultura daquele povo. Cultura barra crença. Eu vou colocar assim, cultura barra crença. Tá bom? Primeiro, em 1927, começou uma guerra interna na China. Até 1937, houve uma guerra interna na China. De um lado, ficaram os comunistas liderados por Mao, e do outro lado, nós podemos dizer que foram os nacionalistas, né? E o que acontece? Por 10 anos eles confrontaram. O exército de Mao praticou muito guerrilha em relação a isso, luta na selva, enfim. E tinha uma considerável vantagem. Mas, no entanto, conforme eles foram avançando na guerra, o que aconteceu? Aconteceu uma invasão. O Japão aproveitou que tanto o lado nacionalista como o lado comunista estavam guerreando entre eles, e reino dividido não prospera. O que aconteceu? O Japão foi lá e invadiu a China em 1937 e eles praticamente não conseguiram oferecer tanta resistência ao Japão. Exatamente. Logo depois começou uma Segunda Guerra Mundial e nessa Segunda Guerra Mundial o Japão continuou dominando a China e só foi deixar de fato o território chinês no final da Segunda Guerra Mundial. Existem relatos de soldados japoneses que estavam na China até o momento em que foi jogadas 2 bombas nucleares sobre o Japão, lá em Hiroshima e Nagasaki. Então era algo muito forte ali em relação a eles. A guerra sempre teve na cultura chinesa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E apesar deles terem se unido contra um inimigo praticamente igual, que era o Japão saiu, deixou o território chinês e eles voltaram a lutar novamente.
Exatamente, eles voltaram a lutar entre eles. Novamente, Mao Tse-tung pegou seu exército comunista e começou a lutar contra os nacionalistas, já justamente em 1946. Foram mais 3 anos de guerra até que Mao Tse-tung ganhou. Ganhou e os comunistas começaram a administrar a China. Mas qual é a diferença entre os nacionalistas, o que eles queriam e o que os comunistas queriam? É fácil. Todo mundo sabe que a China gosta muito de pastel de flango. Eu tenho esse pastel de flango aqui. O que acontece? O nacionalista falava assim, ó, tem aqui o pastel de flango, mas só te dou pastel de flango se você tiver dinheiro para me pagar pastel de flango. Não tenho dinheiro para comprar pastel de flango, mas eu quero pastel de flango. Aí o chinês nacionalista, que pegava justamente o capitalismo, falava assim, sem dinheiro, sem pastel de flango, vá trabalhar, vagabundo. Então, assim funcionava para os nacionalistas, entendeu? Existia algumas pessoas que produziam, a China tinha naquele momento uma cultura rural, mas, no entanto, a população era praticamente toda pobre, praticamente não tinha dinheiro para comprar o que eles precisavam para suas necessidades. Já Mao Tse-tung, que pregava o comunismo, o que ele fazia? Você faz pastel de flango? Sim, eu faço pastel de flango. Ah, tudo bem, mas o pastel de flango não é mais seu, o pastel de flango é do Estado. O Estado vai distribuir pastel de flango para todo mundo. Na verdade, todos sabem que o pastel de flango não era dividido para todo mundo. Os amigos dele, as pessoas mais próximas dele, que recebiam o pastel de flango. Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu estou usando uma conjectura aqui para que a gente consiga entender melhor a situação. Então, na verdade, um lado puxava para o seu, o outro lado puxava para o dele. Mas nenhum dos dois estavam realmente querendo saber da população. Ou seja, foram praticamente 22 anos de guerras ininterruptas. Né? Começou com a primeira parte da Guerra Civil, veio para a invasão japonesa, passou pela Segunda Guerra Mundial e veio a segunda parte justamente de quê? Da Guerra Civil Chinesa. Mas o que acontece? Isso já foram praticamente 22 anos. Em 22 anos, uma nação que está batalhando, guerreando, uma nação pobre, automaticamente não vai ter recursos para comprar, não vai ter dinheiro. Mao Tse-tung, quando ele assumiu o governo chinês, ele fez algo que deixaria até Hitler de boca aberta. Né? Se a gente for comparar, no Holocausto de Hitler, morreram 6 milhões de pessoas. Ele era um antissemita, né? Era um cafajeste, um canalha, enfim, qualquer nome que a gente pode colocar para Hitler. Mussolini também era perigosíssimo. Stalin também matou milhares de pessoas, milhões de pessoas também na Rússia. Mas Mao Tse-tung pegava os três e ensinava como fazia. Mao Tse-tung sozinho praticamente matou 45 milhões de chineses durante os primeiros anos de seu governo. Mas como que ele matava os chineses? Se o chinês era considerado de direita ou tivesse ideias associadas à direita ou capitalismo, automaticamente ele era mandado para os campos de concentração para trabalhar e não era alimentado. Então praticamente morria de fome. Alguns eram fuzilados, realmente, mas boa parte das pessoas que morreram na China, 45 milhões, foi de fome. Elas foram definhando, ficar até o osso e morrer de fome. É uma das piores mortes que eu creio que possa existir. Na Segunda Guerra Mundial todinha, só morreu 60 milhões de pessoas. Só não, né? Morreu 60 milhões de pessoas. Mas mesmo assim, Mao sozinho matou 45 milhões de chineses. É algo pavoroso, né? E quem quiser ler sobre isso aqui embaixo, né, eu vou coloquei o nome do livro, A Fome de Mao, é o nome do livro. Nele lá fala realmente
como que foi a administração de Mao, né? É horroroso, né? É horroroso, é ridículo. Então, teve as guerras deixaram a população realmente com fome, veio Mao e trabalhou justamente com a fome, então as pessoas não tinham mais o que fazer. Então tinha pessoas que comiam casca de árvore, tinha pessoas que comiam terra, areia, rato era iguaria, né? Então assim, era algo horrível, morcego. Se hoje tem um corona, talvez seja isso, né? Um dos motivos. Então eles começaram a comer tudo que eles encontravam, para justamente não morrerem de fome. O governo não assistia a eles. O governo que prometeu, como sempre, ajudá-los, não ajudou. Acabou matando de fome, né? Tantas pessoas que eram consideradas capitalistas, como também os comunistas, mostrando a ineficiência do regime de Mao. Aqui embaixo também eu vou deixar um link muito interessante de um artigo de um rapaz chamado Luciano Trigo, que ele publicou no G1, tá bom? Lá ele fala muito bem também sobre essa questão de Mao, ele dá uma exemplificada, dá uma simplificada melhor sobre a questão do livro que eu falei, A Grande Fome de Mao, tá bom? De guerras, já falando da questão política, que Mao fez a China passar fome, realmente Mao era muito mal. Pode crer. A situação é cultura/crenças. Existe algumas pessoas na China que falam que um animal ou outro, que são exóticos para a culinária, traz benefícios, né? Em qualquer lugar tem isso no mundo, né? Ah, se você passar, que nem eu fui para Pernambuco, na minha lua de mel, lá eu falaram que tinha que passar uma lama no rosto, que aquela lama lá purificava, limpava, esfoliava, entendeu? Eu saí de lá feio do mesmo jeito, não adiantou nada para mim. Mas era questão de crença. Então, tem alguns bichos exóticos desses que eles também creem nisso. Creem que fazem bem para o organismo, serve para um benefício também medicinal, tem tudo isso. E também, pela essa questão da fome que eles passaram, virou muitas vezes cultural em alguns lugares do território chinês, tá? Não é em todo o território chinês que eles saem comendo tudo, rato, morcego, cachorro, não. Né? É mais praticamente uma região específica da China que eles realmente comem de tudo. Né? Também vou deixar aqui embaixo aqui, o link do canal, uma chinesa que vive no Brasil, né? Que ela fala muito sobre essa questão da cultura chinesa. E ela mesmo vendo o pessoal comendo polvo, comendo alguns animais, ela ficava sentindo cara de nojo. Então, isso é claro, acho que é Pulando a Muralha, eu acho o nome do canal. Eu vou colocar aqui o link aqui embaixo. Isso é claro, então. Então, não é todo chinês que tem o hábito de comer tudo que é tipo de bicho, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Então, esse foi um resumo, mais ou menos, da história da China, o porquê que eles foram levados a comer qualquer tipo de bicho, animal, que é pela fome da guerra, é pela fome também atribuída por Mao, e a questão também da crença, cultura, enfim. Eles entendem que alguns bichos têm finalidade medicinal. Então essas são as 3 principais características que eles comem tudo, tá bom? Então se você viu esse vídeo, não deixe também de curtir, de ver meu outro vídeo que eu fiz anteriormente. Eu vou deixar o cardzinho aqui ou aqui, não sei. Vai aparecer um desses 2 lugares aqui, o cardzinho, levando para a minha receita de bolinho de arroz, né? O que eu faço com a sobra de comida na geladeira? Faça bolinho de arroz. Era isso? Que bosta! Tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, tchau, tchau.